Os potiguaras são povos indígenas que vivem em partes do Nordeste brasileiro. Eles viveram principalmente nas regiões dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Os potiguaras são indígenas da família dos tupis, e durante o período pré-colonial, viviam da agricultura, caça e pesca, e tinham como inimigos naturais as tribos indígenas vizinhas chamadas de tabajaras, quem eram os principais adversários dos potiguaras no período pré-colonial. Com a chegada dos portugueses no século XVI, começaram os primeiros contatos entre ambos os povos. Com a chegada dos portugueses ao litoral brasileiro, os portugueses tentaram estabelecer comércios com os potiguaras, extraindo o famoso pau-brasil. Porém, os potiguaras foram muito céticos com os portugueses, e com o passar do tempo, os potiguaras ficaram céticos demais com os portugueses e começaram a ter muito mais relações comerciais com os franceses do que com os portugueses de fato. Os franceses foram grandes aliados dos potiguaras, porém isso deixou os portugueses muito incomodados. Então os portugueses começaram a aderir muito mais aos potiguaras, e para isso eles conseguiram fazer os tabajaras se submeterem aos colonizadores. Os tabajaras foram facilmente dominados pelos colonizadores e por serem inimigos naturais dos potiguaras foram arrastados para a guerra contra os potiguaras. Assim, depois do sequestro de uma filha de um cacique potiguara, começa as guerras potiguaras, uma guerra entre portugueses e tabajaras contra potiguaras e franceses. E essa foi a principal diferença entre os potiguaras com as outras tribos indígenas brasileiras. Os potiguaras foram um dos povos indígenas que mais resistiu à invasão portuguesa. Porém, mesmo com a grande resistência, os potiguaras não seguram o avanço de Portugal, que acaba tomando toda a região da Paraíba. Assim os potiguaras começam a passar pelas mesmas situações que os outros povos indígenas brasileiros, como as infecções por doenças trazidas de portugueses. Após vários anos após as guerras potiguaras, em 1630 os holandeses invadiram o Brasil, principalmente na região de Pernambuco, e com a invasão, os holandeses entraram em contato com os potiguaras, que de início tentou repelir os holandeses, mas após os holandeses tomarem conta de partes do Nordeste, os holandeses fizeram alianças com os potiguaras para acabar com o domínio português na região, e com essa aliança os holandeses se estabelecem na cidade de Recife, e em 1648 os holandeses junto com os potiguaras lutaram contra os portugueses na Batalha de Guararapes, que teve vitória dos portugueses. Assim, depois de anos de guerra com a Holanda, os portugueses expulsam os holandeses do Brasil. E após a expulsão dos holandeses, a vida dos potiguaras no domínio português ficou muito judiada. No domínio português os potiguaras tiveram muitas terras tomadas por portugueses para a agricultura dos colonizadores. Os potiguaras também passaram a serem forçados a dar as suas terras para os colonos em troca de mão de obra, e tomada de suas terras fez com que os potiguaras emigrassem para várias regiões de aldeias de colonizadores, para continuarem sobrevivendo. E assim, a cultura desses indígenas foi mal preservada, e a assimilação começou a acontecer com força nessa época, o que reduziu a população potiguara. E nos dias de hoje, apesar dos potiguaras terem algumas terras devolvidas, ainda possuem uma população muito diminuída e que vive em condições precárias, com hoje tendo menos de 17 mil potiguaras. Os potiguaras historicamente sempre falavam línguas tupi-guarani, mas eles também tinham a sua própria língua. Porém, devido à assimilação, suas línguas nativas foram extintas, e hoje a maioria dos potiguaras falam português. Os potiguaras fizeram artesanatos tradicionais, como cestaria, cerâmica e objetos ornamentais feitos de materiais naturais, como cipó e madeira. A religiosidade indígena está ligada à natureza e ao universo espiritual. Os potiguaras possuem suas próprias crenças, mitos e rituais que conectam a comunidade ao ambiente ao seu redor. Danças e músicas tradicionais desempenham um papel importante na cultura dos potiguaras. Essas expressões artísticas são frequentemente realizadas em ocasiões cerimoniais e festivas. A dieta tradicional dos potiguaras inclui alimentos colhidos na natureza, como frutas, raízes e frutos do mar. A pesca era uma atividade vital para sua subsistência. Curiosidades: o termo potiguara tem origem tupi e pode ser traduzido como comedores de camarão ou comedores de camarão seco. Isso reflete a importância dos frutos do mar em sua dieta. Algumas comunidades potiguaras nas regiões da Paraíba e Rio Grande do Norte estão envolvidas em iniciativas de turismo cultural, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer sua história, cultura e tradições.
Assim como muitos outros povos indígenas no Brasil, os potiguaras lutam pela demarcação de terras e pelo reconhecimento de seus direitos territoriais, preservando seus modos de vida e tradições. Apesar das adversidades enfrentadas ao longo da história, os potiguaras continuam a manter e transmitir suas tradições culturais, mantendo vivas suas práticas, língua e identidade.